Uhum. Tô lá. Olá pessoal, o pessoal já vai entrando aí, vamos aguardar o nosso convidado. Peço para vocês que estão entrando que sinalizem nos comentários se estão me escutando bem, se estão me enxergando bem, para que a gente tenha uma ideia de conexão, como é que está a qualidade, enquanto que o nosso convidado de hoje não chega, já deve estar entrando agora. Opa, o nosso convidado já está chegando por aí. Vamos aguardar só ele mandar a solicitação. Opa. Então vamos aguardar a entrada. Nós estamos fazendo a conexão. Olá, me escuta bem, Jari? Boa noite. Dá para ouvir bem? Eu te escuto bem. Tu me escuta? Bem, tranquilo. Então tá, pessoal. Essa é a live do Viário, edição número 9. E esses encontros, então, que estamos fazendo aqui na época da pandemia. E o meu convidado de hoje é formado em letras pela Unicinos, mestre em letras com ênfase em literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, além de ser também poeta e escritor, e hoje diretor de cultura do município de São Leopoldo. Esse é apenas um breve currículo do que o Jari é de fato. Para mim, uma das grandes intelectualidades do Vale dos Sinos. Não falo isso da boca para fora, não é só porque é meu amigo e de fato é, mas é então aí uma das cabeças pensantes que nós temos na região do Vale dos Sinos. Jari, eu quero, já para não perder muito tempo, sem muitas delongas, eu quero fazer uma introdução rápida aqui para culminar na pergunta e na provocação que eu vou te fazer. É muito comum, Jari, muito comum, e tu sabe isso melhor do que eu, que a cultura ela seja invariavelmente, se não atacada, vista muitas vezes como algo desimportante, algo desinteressante, algo que não justifica os seus investimentos. E aí eu tenho uma curiosidade maior, porque esse cenário eu já conheço, nós conhecemos, mas numa época de pandemia ainda, eu acredito que torna-se mais difícil, mais dificultoso justificar um investimento, justificar uma estrutura montada para a cultura. Jari, começa dizendo aí para o pessoal, então, qual é a importância da cultura na gestão pública e onde que isso se justifica e se coloca num período difícil como esse que a gente está enfrentando. A palavra é tua, Jari. Boa noite a todos. Então, obrigado, Viário, pelo espaço. Falar sobre cultura em tempos de pandemia é extremamente importante, né? E daí, assim, antes de responder completamente a tua pergunta, né, eu gostaria de fazer uma contextualização, né, porque quando tu fala sobre a importância da cultura, né, uma coisa é a importância de fato dela, ou seja, a questão que origina da cultura, e a outra de como ela é vista, né, e como ela é percebida. A gente teve uma reunião muito bacana essa semana. Todo sábado a gente tem uma reunião com a Secretaria da Cultura e os Guardiões da Água, né? E o nosso convidado foi o João Pontes, que trabalha na Secretaria de Belo Horizonte, já trabalhou no Ministério da Cultura, trabalhou aqui em São Leopoldo conosco, né? E ele falava sobre essa percepção da cultura, né? Que, por exemplo, se a saúde está funcionando, né, as pessoas elas sentem a necessidade de saúde, de posto de saúde, de atendimento, etc. e tal. Mas nem sempre elas sentem a falta da cultura, a necessidade. Embora seja um direito básico
a cultura seja um direito básico do cidadão, né? E daí, por exemplo, quando a gente falando em termos de pandemia, de como é que a cultura se comporta nesses tempos todos, né? E principalmente sobre a importância dela, né? Eu estava pensando, eu não tenho como não falar da política do contexto nacional. É impossível, né? Porque quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala do coronavírus, né, essa coisa que nos pegou assim de surpresa, então eu fico pensando no papel do prefeito, eu fico pensando no papel do governador, né? E eu fico pensando no papel que teria que ter o presidente da República, né? Porque assim, é uma questão de dinheiro, de recursos, né? De percentuais que vão para a União, de percentuais que vão para o Estado e de percentuais de recursos que ficam no município, né? E daí é o seguinte, em tempos de pandemia, né, ou seja, se nós estivéssemos andando, andando no tempo do Gilberto Gil, do Juca Ferreira, enfim, né, que a cultura deu um salto de qualidade, de volume, de financiamento fantástico no Brasil. Eu não estou com os números aqui na mão, mas assim, ó, qualquer um procure, né, esses dados, né, que são assim, ó, impressionantes. Então vamos imaginar o seguinte, se não tivesse tido golpe contra a Dilma, certo? Se o Temer não tivesse usurpado o poder, né, e se o Moro não tivesse feito toda aquela sacanagem, né, fazendo uma acusação leviana, e desculpa a expressão, bagaceira do triplex do Lula, né, é uma coisa assim, uma coisa de chinelo, bicho, desculpa a expressão, mas não tem outro nome para dar. Uma coisa tão fútil, tão banal, né, que fez com que o Lula não concorresse. Se o Lula tivesse concorrido e tivesse ainda na presidência da República, com toda a política de cultura que vinha sendo empreendida desde 2003, o setor de cultura, o setor cultural, que está sofrendo muito com o Covid-19, né, com o coronavírus, sofreria um abalo grave, mas sobreviveria. Então agora tu imagina, certo, como fica agora o setor cultural, as pessoas, o artista que tocava toda semana em barzinho, em festas, enfim, os festivais de música que acontecem, pensando em Brasil, no Brasil inteiro, né, os eventos culturais, tanto organizados por secretarias da cultura, por produtoras e tudo mais, que envolvia, além do cachê do artista, né, toda uma parafernália, toda uma economia da cultura, desenvolvia a economia local, porque daí, enquanto o artista estava lá tocando no palco, né, sabe, estava o fulano vendendo pipoca, o outro vendendo cerveja artesanal, né, ou seja, movimentava a cultura, né. Então, tu imagina, se o Brasil não tivesse tido golpe, se não tivesse tido essa canalice contra o Lula, feita pelo Moro, que depois ganhou um presente, todo mundo sabe qual foi, o setor cultural sofreria um golpe. Então agora tu imagina a fragilidade que está esse setor hoje. E daí, para quem vem a cobrança? Vem a cobrança para o prefeito, certo? Quer dizer, eu, como artista, né, óbvio que eu cobraria do lugar de quem está mais próximo, do prefeito, enfim, ou do governador e tudo, né, certo? Só que vamos imaginar o seguinte, né, as prefeituras hoje do Brasil inteiro estão pensando como é que vão pagar a folha do mês de maio, né? E daí é o seguinte, daí tu pensa, mas cultura não é importante. Não! Claro que é importante, né? Só que a questão é a seguinte, não há plano nem A, nem B, nem C, certo? E então, quer dizer, fica muito difícil falar sobre tanto sobre os efeitos que o coronavírus está fazendo especificamente no setor cultural, que é o que a gente está falando, né? Mas fica muito difícil a gente pensar em saídas quando se tem a total ausência e a negação de um governo federal inepto, desqualificado, né? E completamente perdido, quer dizer, não sabe o que faz, né? Bom, diante disso, né, então nós temos um governo inepto, né, um presidente que só fala besteira, certo, que só agride jornalista, aquela tática que a gente já conhece qual é, né? Mas como é que fica o artista ali na ponta? O cara que há 40 dias não toca, não se apresenta, não recebe um cachê,
né? Bom, daí precisa de um plano emergencial, certo? Como não veio um plano do governo, assim como a renda básica que o governo federal tinha proposto, eu não estou fugindo do tema, proposto R$200, e a oposição foi lá e sugeriu 600, né? E agora o presidente fica se gabando que ele que deu esse dinheiro, né? Da mesma forma, agora se reuniu o José Guimarães, do PT do Ceará, a Jandira Fegali, enfim, Maria do Rosário, vários deputados, né? Então, conseguiram colocar na pauta de urgência um plano de emergência cultural nacional. Então, cara, isso é uma coisa assim, muito legal, assim, que nos anima diante desse, assim, para não ficar só nesse cenário apocalíptico, né? Então, ontem, se não me engano, foi aprovada essa PL, né, esse projeto de lei, que vai, se não me engano, é 1075 o número do projeto de lei, que vai para votação já essa semana em caráter de urgência. Então tem toda uma articulação já com o presidente do Congresso, enfim, né? E, então, ou seja, um cenário apocalíptico, né, sabe, o cenário apocalíptico é que as pessoas se unissem, né, e criassem uma solidariedade e conseguisse se isso for possível, porque só para eu te relatar o que significa essa PL, Viário, né, ela significa recursos, em torno de R$10 mil mensais aos centros culturais, às produtoras culturais, recurso para os artistas, liberação do dinheiro que está lá trancado do Fundo Nacional de Cultura, né, também estimulando também que o governo federal faça editais que atendam aos artistas enquanto estão parados, né, com uma contrapartida posterior, ou seja, depois que voltar ao normal, ou então em apresentações online e tudo, né? Então, eu acabei me enrolando na tua resposta, né? Mas eu tentei fazer primeiro apocalíptico e depois estou tentando trazer aqui, estou trazendo uma notícia que me alegra bastante, né? Que eu fiquei sabendo hoje, cedo, que a PL 1075, né, foi aceita para votar em medida de urgência e ela será votada nessa semana. E isso pode dar um alívio, né? Vamos também pensar o seguinte, né? Quem é que acessa isso, né? Quer dizer, como é que é esse cadastro que faz com que os artistas possam acessar, né? Mas, enfim, resumindo, as prefeituras fazem o que podem, os governos federais já têm um pouco mais de bala na agulha, né? Mas, bicho, se não houver uma política nacional de cultura, se não houver uma política emergencial, porque é o seguinte, assim como vários setores estão afetados, né? Mas o artista não sai de casa, o artista que toca no barzinho, que se apresenta, o pessoal do teatro, das artes cênicas, né? Que tinha apresentações que foram canceladas, os teatros estão fechados. Então, quer dizer, esse pessoal está há 40 dias sem ter recurso, sem ter dinheiro, né? E uma situação bastante precária. E daí o seguinte, eu estava vendo assim, o número, desculpa me emendar aqui, o número de shows que foram cancelados no mundo inteiro. Então, eu estava vendo na Austrália, estava vendo na Alemanha, que é um lugar que eu tenho uma proximidade, né, na Europa em si, e também nos Estados Unidos. Então, tu tem aqueles shows lá, mega shows, tem show do The Who que foi cancelado, enfim, e daí a gente fica pensando, tá, ok, mas ali são artistas consagrados e tudo mais. Ok, né, eles segurariam a onda. No entanto, a cultura, ela move uma cadeia enorme, uma cadeia econômica enorme, né, que agora está paralisada. Então, por exemplo, quando tu tem o Paul McCartney ali no Gigantinho, né, tu tem lá os caras que vendem lá dentro, enfim, né, a cerveja, não sei mais o que, enfim. Mas tu tem um cara que vende um cachorro-quente lá na rua, tu tem um cara que cuida do carro, enfim, isso movimenta a economia, né. E a importância da cultura, só no que se refere à questão econômica, né? Dados de 2018, IBGE, os fazedores de cultura são em torno de 5% dos ocupados no Brasil, e isso passa de 2% do PIB nacional, certo? Estou falando de Brasil. Se pensar na Alemanha, por exemplo, a gente pensar em economias da Alemanha, né? Pensar no setor de química. Para mim, o setor de química na Alemanha, sabe, é uma referência, né? Ou então o setor financeiro na Alemanha
Os dois, setor químico, setor financeiro, estão atrás do setor da cultura, que chega a faturar 111 bilhões de dólares por ano. De economia aqui, né? Sabe? Então, quer dizer, a importância hoje de nós salvarmos os nossos artistas, certo? De salvarmos os centros culturais, as produtoras, né? Não é só uma questão de solidariedade, não é só uma questão, vamos ajudar o pobre do artista, o coitadinho que está ali. É uma questão de estratégia econômica, certo? E Viaro, tu mais do que ninguém, né, que estuda a questão da cultura brasileira, a questão da negritude brasileira, o que é a riqueza cultural do Brasil para se vender até para a Lua. Aí né? tu chega num gancho que eu precisava para trazer para ti uma nova provocação, trazer uma nova pergunta também, que é, primeiro a gente tem que discutir sempre então a importância da cultura justificativa dos investimentos, porque para muitas pessoas isso não se torna claro, e eu não tenho uma convicção de que esse não tornar-se claro está diretamente ligado a campos ideológicos, embora a gente saiba que o impulso, a motivação e investimentos muitas vezes estão, mas a percepção da população em geral, muitas vezes, não é visto como uma prioridade, principalmente em situações de pandemia. Mas aí eu trago para ti uma outra questão que eu acho fundamental, que é algo que é discutido muito, não só no meio educacional, mas como na ressonância das redes sociais em geral, que é a questão do, afinal de contas, é possível hierarquizar a cultura? É possível definir cultura positiva e cultura negativa, cultura superior e cultura inferior? É certo dizer que algo é cultura e algo não é cultura? Afinal de contas, funk carioca é cultura ou não é cultura? O rap, o hip hop é uma cultura menor do que a cultura erudita, para pegar também os alemães que tu trouxe? Essa discussão que muitas vezes é visto como isso não é cultura, isso não é música, aquilo que é. Qual é a tua visão enquanto diretor de cultura e pessoa de cultura a respeito dessa discussão que visa hierarquizar e que muitas vezes acaba derrubando possibilidades culturais locais, de periferia, de bairro, sob um pretexto de que isso não pode ser considerado cultura? Qual é a tua opinião a respeito? Ótimo, adoro essa pergunta. Tem vários aspectos, né? Uma coisa é a questão do gestor, outra coisa é a questão do gosto pessoal, e o gosto pessoal do Viaro ou do Jari não interessa a ninguém, certo? Se quiser meter o pau no pagode, meter o pau no samba, enfim, né, isso é problema teu. E existe uma outra questão, que é o seguinte, que é qual o papel do Estado? O Estado tem que atender que tipo de cultura? Ou seja, de que cultura estamos falando? E daí tem uma coisa bem básica, assim, isso não é meu, né, porque também assim, é uma hipocrisia a gente dizer eu penso isso, né, eu não me lembro se foi Derrida que disse isso, mas na verdade a gente acaba acumulando uma série de leituras, de conversas, de filmes que a gente viu, de músicas que a gente ouviu, que vai formando a nossa opinião. E essa nossa opinião ela é toda fragmentada, né, porque tem uma parte que o Viário me contou, que é uma coisa de um filme, e isso acaba criando um conceito. Né. Então, por exemplo, pensando assim de forma fria, a cultura tem duas vertentes básicas, certo? Então, uma que a gente pode chamar de mercado cultural, certo? E esse mercado cultural, ele tem sua lógica própria. E a lógica é de venda, é a lógica de mercado. O que está pegando, o que vende, etc. e tal. O artista se submete a essa lógica, certo? E essa lógica é medida pelo número de vezes que tu apareceu no jornal, na TV, não sei mais aonde, enfim, o número de público, o número de discos que tu vendeu, o número de apresentações, enfim, são números, é uma questão de viabilidade econômica, né? E tem a ver com o mercado que retrata o bom gosto vigente. Bueno, Viário, se a gente parar para pensar na história da humanidade, o bom gosto vigente, né? Ou seja, a moda, o que é interessante, vamos lembrar, samba era de mau gosto no início do século. Certo? Aliás, samba era proibido, tá? Então, quer dizer, essa questão do gosto é extremamente preocupante. Mas era o mercado. Ou seja, o que está vendendo agora? Certo? E daí é o seguinte, nem sempre, mas nem por isso, nem sempre o mercado é o capeta, ele é o mal, entende? Ou seja, tudo que é do mercado é ruim, certo? E daí tem outras discussões. É ruim esteticamente, é ruim politicamente. De que forma é ruim e de que forma é bom. Porque eu posso fazer uma música extremamente com uma letra muito boa sobre um tema político,
mas esteticamente ela ser ruim, entende? Porque eu não sou bom no violão, não sou bom na melodia, etc. Enfim, tá? Então, são coisas separadas. Então, voltando aqui. O mercado cultural tem a sua lógica, certo? Então, é o sertanejo, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. Ponto. Todo mundo conhece isso, né? E esse mercado submete o artista que aceita ser vendido para o mercado. É uma opção dele, beleza. Bom, agora vamos pensar no que a gente poderia chamar de cultura propriamente dita, certo? Essa cultura, ela tem outra lógica, né? Uma delas, a mais importante na minha opinião, é que ela é insurrecta, ela é insubmissa, certo? E além dessas duas coisas, ela é transformadora. Ou seja, é uma arte que ela não está preocupada se ela vai vender ou não vai vender, certo? Mas é uma arte que vai te tocar. Ou seja, o viário que entrar no meu filme não será o mesmo viário que vai sair do meu filme. O viário que entrar no meu livro não será o mesmo que vai sair do meu livro. Ou então o viário que ouvir a minha música, certo? Não será mais o mesmo depois. Aquela coisa do rio, que o rio não é sempre o mesmo, né? Sim, sim. Então, quer dizer, o que não quer dizer que dentro do mercado cultural não tenha nada que seja transformador, que te toque, né? Seja no aspecto sensitivo, emocional, enfim, ou até político, tá? Mas a cultura propriamente dita, né, ela não... Exatamente, ela é insubmissa, ela não submete a nada. E daí, nessa confusão que eu acabei criando para vocês, eu vou simplificar que todo mundo vai entender, certo? Então, se essa é cultura propriamente dita, certo? A outra, ela tem sua própria lógica e ela é viável economicamente, né? Qual que o Estado tem que bancar? Qual que o Estado tem que investir, certo? Eu pergunto, quem é que vai botar um quarteto de corda na feitoria? É o Estado, certo? Quem é que vai atender, vai criar um ponto de cultura lá para atender, por exemplo, um grupo lá que tem a sua cultura própria há anos e anos e anos, né, mas que ela não aparece. Então, esse é o papel do Estado. Então, por exemplo, duas coisas. A questão do financiamento. Né, quem o Estado tem que atender? O Estado tem que atender justamente quem não está ligado ao mercado, certo? Né? E o Estado tem que ter essa preocupação de possibilitar o acesso irrestrito à comunidade, né? Mas importante destacar a cultura local, né? E, Jari, quando chega aquele discurso que a gente sabe que... Eu falo demais, desculpa. Não, tranquilo. Eu gosto de te ouvir, por isso que eu acabo deixando a coisa andar mais do que eu costumo fazer nas minhas lives. Mas quando a gente chega naquele discurso que a gente ouve com muita frequência também, do termo cultura brasileira, o que seria a cultura brasileira, principalmente quando alguém diz, mas essa cultura não é nossa, essa cultura é importada, ou essa cultura é nossa, é daqui. Se a gente for tentar conceituar no campo das ciências humanas a cultura, a gente vai ver lá que a cultura é um conjunto de significados, ressignificados, símbolos, signos, toda uma junção, toda uma compilação. É possível, tu entende possível, ou entende correto, entende viável, que alguém chegue e diga a cultura brasileira é a cultura do samba, a cultura brasileira é a cultura do rock, a cultura brasileira é a cultura do berimbau, a cultura do Nordeste. A gente consegue rotular, porque quando a discussão é na questão étnico-racial, e a questão de etnias, enfim, nós sabemos que nós temos uma dificuldade muito grande para dizer quem que de fato é. O Márcio Chagas entrando aí, abraço, amigo. Tá, então, mas o que é a cultura brasileira, afinal de contas, se é que a gente pode dizer isso? Essa pergunta é ótima, porque ela é ótima para não responder, né? Porque a partir do momento que eu venho aqui e te dou um conceito, assim, cultura brasileira é isso, eu estou empacotando toda a cultura brasileira, toda a diversidade cultural brasileira, numa embalagem ali, assim, e vendo baratinho, assim, né? Tu tinha falado antes, eu não tinha respondido, né? Mas vou responder para essa tua pergunta de agora, é a questão do funk, né? Então, tipo assim, o funk, ele apanha da direita, da esquerda, de cima, de baixo, de Deus, do diabo, de todo mundo, certo? Apanha por vários motivos, pela estética, pelo conteúdo, pela forma, etc e tal, né? Só não apanha por um lado, que é a questão econômica.
Porque, por exemplo, o funk acabou se desenvolvendo de tal forma, em eras de YouTube, né, que ele burlou, ele fez um atalho no antigo mercado fonográfico, lembra? Som livre, etc e tal, né? E hoje, jovens da periferia, de 10, 11, 14, 15 anos, 18 anos, tanto do funk quanto do hip hop, do rap, né, eles conseguem ter uma eficiência econômica tão impressionante que chega a mudar a realidade da comunidade onde eles vivem, né? E daí a questão do funk, pô, mas o funk, vamos pensar o funk anos 60, anos 70, pensando no funk norte-americano, né? Certo? E pensando no funk norte-americano, a gente tinha tanto o funk que falava sobre a questão do negro, ou seja, uma época de Black Power, numa época de resistência, numa época de se impor, né, de se empoderar, mas também de uma coisa que as pessoas odeiam, Viário. As pessoas odeiam, me fugiu a palavra agora, eu quero mostrar que eu sou rico, como é que é a ostentação. Ostentação. Então, o funk ostentação, ele causa arrepios nos pelos de todo mundo, certo? Porque assim, o cara lá está dizendo que ele comprou uma Kawasaki, que ele comprou não sei o quê. Isso não é conteúdo? O que traz isso para mim? Isso não é filosófico? Isso não me transforma? Bicho, quem é que botou na cabeça das pessoas que era importante ter uma Ferrari? Quem é que não ostenta ou seu celular, ou não sei o que, etc e tal? Então, quer dizer, nós, sociedade civilizada, vamos querer cobrar dos outros que eles não fiquem ostentando. O cara vive numa miséria, num cenário de favela, certo? E o cara consegue grana para comprar uma Kawasaki, carro, etc e tal, e as notinhas azuis e tudo mais, né? É óbvio que ele vai seguir a lógica essa. É óbvio, né? E daí a questão da cultura brasileira, o funk acaba vindo dos Estados Unidos, muitos funkeiros talvez não saibam disso, a questão do blues no Brasil, ou a questão do hip hop, né? Todas as linguagens, né? Aí a gente começa a caminhar para algumas outras questões que eu acho importante a gente abordar aqui, porque assim, vamos tentar imaginar tudo no campo do mercado, tá? Esse agente que para alguns é invisível, ou que tem uma mão invisível, enfim, a gente sabe muito bem do que a gente está falando, mas caminhar na direção do mercado, se a gente for fazer uma analogia, uma metáfora entre campos de atuação e de necessidades básicas de um Estado, dividido entre as suas secretarias, seus ministérios e tudo mais, e a gente fizer isso numa comparação análoga a vendedores, me parece, grosso modo, que aquele vendedor que tem a educação para vender, aquele vendedor que tem a saúde para vender, aquele vendedor que tem a segurança para vender, são vendedores que possuem um produto mais vendável do que aquele vendedor que tem a cultura para vender. Vai ser muito mais fácil ele chegar numa casa, eu tenho certeza que você está entendendo meu raciocínio, vai ser muito mais fácil ele chegar numa casa e, ó, eu vim te vender segurança, eu vim te vender saúde, eu vim te vender educação. Mas e aquele cara que veio, eu vim te vender cultura? Esse cara que vem vender cultura, ele vai ter que justificar uma coisa absolutamente subjetiva, que embora a gente saiba que ela está em todo o tecido social, que é permeável a ela, mas ele vai ter uma dificuldade desse tipo de justificativa. A gente sabe que esse tipo de situação que eu estou colocando não é algo que tu responda de forma objetiva em 30 segundos ou em 1 minuto. A gente sabe que isso faz parte de todo um processo. E o meu interesse aqui é justamente esse, não é a resposta, mas é o processo. Perguntando para ti, afinal de contas, Jari, por onde que se dá, qual é o caminho de construção para que esse vendedor consiga bater numa porta e ter o produto dele visto com bons olhos, quando o produto dele é subjetivo e para muitas pessoas todo envolvido por aquela frase, eu preciso de comida, eu preciso de saúde, de segurança, eu não preciso de cultura. Como é que se faz isso? Isso é tão legal, porque é assim, ó, eu gosto de Teresa, mas eu caso com Maria. Ou seja, as mesmas pessoas que exaltam a trilogia, né? Educação, saúde e segurança, né?
E é muito interessante, porque se tu fizer uma segunda pergunta para elas, tá, o que tu quer em saúde mais? Ou então, o que tu quer mais em educação? O que tu quer mais em segurança? Elas já se enrolam na primeira pergunta, né? Porque se depois tu for aprofundando, a coisa complica ainda mais. E daí, assim, ele quer saúde, educação e segurança, mas ele consome cultura, sem ele saber. Porque mais que ele consome, se fosse medir, certo, é cultura. O dia inteiro. Porque ele não consome saúde o dia inteiro, ele não consome educação o dia inteiro e ele não consome segurança o dia inteiro. Agora, a cultura, ele consome 24 horas por dia. Mas, olha que interessante, faz tanto assim, parte do ar, a cultura está tão assim, pulverizada no ar, ela faz parte, é como, tipo assim, vou vender ar para tu respirar, tu entende? Tá, mas e quando essa pessoa te diz assim, não, eu consumo cultura, eu admito que consumo cultura, mas eu acho que ela não tem que ser uma política de Estado, ela tem que ser da iniciativa privada e tão somente da iniciativa privada. Como é que se sai dessa argumentação? Eu diria que esse é o senso comum, né? Tu vai fazer um teatro, tu vai consertar um teatro, a primeira coisa que eles dizem, né? Ou seja, por que não cuida do hospital, por que não cuida da saúde, né? Então, assim, eu acho que esse é o nó. Eu não vou conseguir te responder, então por isso eu já estou levando. Esse que é o nó. Como é que a gente faz uma sociedade entender, certo, que ela precisa tanto de cultura para que ela precise menos de saúde? Esse é o ponto. Porque a cultura mexe com o teu intelecto, ela mexe com a tua sensibilidade, certo? E ela mexe com a tua saúde, sabe, em todos os aspectos. Então, ou seja, e isso tem estudos, que eu não tenho aqui à mão agora os dados, mas tem vários estudos que falam, por exemplo, a cidade que tem mais canteiros de flor tem menos violência. Ou então, uma cidade que tem mais música tem menos pessoas doentes, certo? Só que essa discussão ela está num plano tão elevado que fica difícil no dia a dia tu vencer essa venda. Eu acho que a tua metáfora foi ótima, né? Ou seja, a gente tem que vender cultura todo dia, certo? Não te parece evidente que a cultura está diretamente relacionada com a redução dos índices de criminalidade e que, estando relacionada à redução dos índices de criminalidade, isso também por si só é uma contribuição cultural para a segurança, porque com menos criminalidade eu preciso, por uma questão matemática, menos segurança, e também para ter mais saúde, porque a criminalidade mata menos, atira menos, fere menos, estressa menos. Então, se eu partir disso, que talvez seja o grande problema de convencimento, mas se eu partir disso, eu posso pegar, por exemplo, puxando o assado para a minha brasa, eu posso pegar, por exemplo, as escolas de samba. As escolas de samba, poucas pessoas sabem, e isso eu procuro falar todos os anos, mas poucas pessoas sabem, a escola de samba ela não vive só de 4 dias de composição apenas de samba enredo e de colocar o bloco na rua. Uma escola de samba, grosso modo, ela tem oficinas de teatro, ela tem oficinas de grafite, ela tem oficina de artesanato, ela consegue canalizar esforços para ter uma ocupação, claro que quanto maior a escola, mais ainda essa estrutura, e que desta forma ela tira, grosso modo, da sociedade muito da marginalidade que ali está. Isso, como uma manifestação genuinamente cultural, ela está trazendo também uma ideia muito fácil, pelo menos para mim, palpável, inclusive, de que ela está diminuindo a criminalidade, que ela está melhorando a questão da saúde, pelo menos a saúde por questões de ataque e de assalto, e ela também está mexendo, então, na questão de educação, porque muitas escolas de samba, volto a dizer, para ficar somente nesse exemplo, promovem também cursos dentro das escolas no campo da educação, como cursos de informática, oficinas de cursos técnicos profissionalizantes, etc, etc. Então, desta forma, me parece que deveria ser mais fácil vender esse produto cultura e, inclusive, vinculá-lo a uma política de Estado. Mas nós estamos vivendo tempos atípicos e é isso que eu quero propor para ti discussão agora. Os tempos atípicos que eu estou falando aqui não são os tempos vinculados à política de Estado, não é isso. Mas a questão de saúde pública especificamente. Nós sabemos que a forma que essa questão de saúde pública está sendo conduzida não é a melhor possível, mas eu quero primeiro me deter na questão
questão de saúde pública em si, da quarentena, da pandemia. A discussão cultural, o consumo de cultura neste momento está ocorrendo por lives, por exemplo. Essas lives que muitas vezes elas fazem eu fazer um questionamento se a pessoa que está acompanhando aquela live está acompanhando por consumo cultural ou se está acompanhando por desejo de status, por estar aparecendo muitas vezes na live do artista famoso através de um print do tweet que ela colocou com a hashtag. O que se faz para que a cultura seja consumida com esse impedimento cultural do momento através de uma pandemia? Eu não sei. E eu gostaria muito de saber. A gente tem discutido muito isso, né? E aqui na Secretaria, o nosso debate é intenso e é sobre isso. E daí é o seguinte, toda vez que a gente pensa em alternativa, a gente pensa em, no caso, para salvar os artistas e os centros culturais e os produtores, né? A gente pensa em editais, a gente pensa em recursos, a gente pensa em renda básica mensal, etc. e tal. Mas quando tu pensa em atividade, seja teatro, seja audiovisual por si só já, né? Ou música, a gente pensa em live ou em vídeo, né? E porque é uma coisa meio óbvia, né? Ou seja, tu não tem mais como aglomerar pessoas, fazer um show e juntar 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 20.000 pessoas, né? Então, tipo assim, esse está sendo o caminho, né? E daí é o seguinte, daí eu ingenuamente, né, a gente não cansa de ser ingênuo, né? Eu ingenuamente fiquei pensando, né, porque em toda a crise a gente sempre sai fortalecido de uma forma ou de outra, né? E que isso serviria para a gente se reinventar, para a gente repensar a própria questão da cultura e talvez fazer com que as pessoas, essas de quem a gente estava falando antes, de que não valorizam muito a cultura, preferem a segurança, a saúde e a educação, embora usem mais a cultura, pudessem repensar tudo isso. Mas aí nessa nossa conversa que a gente teve aqui no sábado, numa live dos Guardiões da Água, o João Pontes de Belo Horizonte disse que ele acha que nós vamos sair pior do que a gente estava, né? Porque em toda a transformação, o capital toma conta. Então, tu já tem live com patrocínio da Brahma, com patrocínio não sei de quem, etc. e tal, e eles acabam monopolizando, né, um público enorme, e o cara, dono da cervejaria, dono do, sei lá, o patrocinador, ele acaba se dando conta que antes, enquanto ele ficava patrocinando cada eventinho em cada bar desses rincões aqui brasileiros, né, hoje ele bota uma live, bota o Viara para cantar, certo? E faz todo mundo consumir ver aquele produto para consumir. Então ficou muito mais em conta. E daí nessa discussão, eu com o meu otimismo de que a gente fosse sair melhor, o João Pontes com essa coisa mais trágica, né? Daí tem um rapaz que é oficineiro nos Guardiões da Água, que é o Mano Cascata, né? Que faz oficinas de poesia, né? Bem aquela poesia marginal, muito bacana, muito original. Ele falou assim, vocês todos estão enganados. A gente nunca esteve bem. Sabe? Então, tipo assim, ou seja, o Mano Cascata acabou nos dando ali, assim, uma aula de que o seguinte, uma coisa é teoria, uma coisa é tudo que a gente consegue mudar. Mas outra coisa é que, assim, a gente achava que estava melhor. E o Covid-19 está servindo para nos mostrar onde nós, de fato, estávamos. Então, assim, foi meio que um baque, assim, né? Eu acho que é um desafio enorme. A gente vai ter que se reinventar. Qualquer pessoa que venha dizer que tem a resposta vai estar mentindo, né? Ou tentando dar o balão. A gente tem que ser humilde nessa hora. Precisa muita humildade, a gente tem que ouvir todo mundo, a gente tem que tentar... Só que enquanto a gente está ouvindo e quando a gente está tentando acertar coisas, cara, o artista está passando fome, o artista não está pagando aluguel, e aí, o artista está preso dentro de casa. E aí a gente chega numa outra questão importante, que a gente
que é fácil a gente pegar alguns paradoxos nas narrativas que andam por aí, e eu acho que um dos principais paradoxos, ou paradoxo não, uma das principais discrepâncias, é a palavra correta, na narrativa da cultura, ou da análise da cultura, uma das principais discrepâncias é quando se fala que os países de primeiro mundo são países com um capital cultural maior, que os países de primeiro mundo são países formados por uma população mais culta. E as mesmas pessoas que muitas vezes, grosso modo, não vou generalizar, muitas vezes dizem que os países de primeiro mundo possuem um capital cultural melhor, são aquelas pessoas que não enxergam a necessidade ou a justificativa de uma cultura no nosso país. Aí vem aquela velha questão que anda com uma discussão paralela à questão cultural, que é, afinal de contas, o que é uma pessoa culta? Naquela velha dicotomia entre discutir o que é o inteligente e o culto, o que é uma pessoa culta. Se a gente for analisar, por exemplo, grades curriculares de colégios em países como Espanha, em países como França, em países como Alemanha, nós vamos ver, então, o percentual de disciplinas de teor cultural, seja no campo da literatura, seja no campo de análises filosóficas, ou seja, da própria presença da música na grade curricular, da própria presença do teatro na grade curricular, infinitamente maiores do que a presença disso nas nossas grades curriculares aqui. Então, aí a pergunta que eu te faço, e até uma questão para a gente trocar uma ideia aqui, que eu te faço é, um povo culto percebe melhor a importância da cultura? E se a resposta é sim, então nós temos um longo trajeto até chegar a um nível cultural, de capital cultural suficiente para que a gente possa olhar para trás e dizer, vamos valorizar, porque foi essa base cultural que nos trouxe até aqui. Porém, e eu faço uma digressão mínima, porém, nós sabemos que existe uma população culta, mas, sobretudo, formada por um capital cultural não dado o merecimento a ele, um capital cultural não visto como uma cultura em si. Agora quem fez a enrolaçada toda aqui fui eu, mas eu quero discutir basicamente é isso, pessoa culta, pessoa inteligente, nível cultural dos países de primeiro mundo versus o nível cultural dos países ditos de terceiro mundo. Não fica óbvio, através disso que eu fiz aqui, dessa salada, não fica evidente que o nível cultural de uma população por si só mostra a importância da própria cultura? Isso de fato é uma salada, né? Porque a pessoa culta, a gente fica pensando, a pessoa culta é aquela que declama poemas. Então, eu sou um cara culto, você declamar poemas, né? Não, a pessoa culta é aquela que lê livros, ok, então eu sou um cara culto, né? Mas daí entra naquela discussão, o que é cultura? É cultura erudita, certo? Né? Quer dizer, se eu gosto de rap, por exemplo, isso já me desqualifica. A minha particular opinião, hoje, uma pessoa culta é uma pessoa, primeiramente ela tem que ter humildade além de conhecimento ou informação, certo? Porque são essas coisas, né? O cara é culto porque ele tem informação, porque ele tem formação e porque ele tem conhecimento e daí supostamente ele é inteligente e é culto, né? Agora, o que adianta também eu saber a obra do Machado de Assis de cor, eu conhecer todo o Érico Veríssimo, conhecer o Balzac, enfim, toda a literatura, saber o nome de todos os músicos e artistas, enfim, e ser um intolerante, certo? Então, na verdade, a cultura não basta simplesmente eu me grudar nos livros e tudo mais. A cultura tem a ver com a diversidade, certo? Então, assim, se eu não consigo... e daí, tipo assim, quem está falando aqui é um Jari melhorado, tá? Porque se fosse há um tempo atrás, eu não viria com essa resposta. Mas a gente aprende com a dor, né? E a gente aprende com as pessoas mais humildes. Eu aprendi que o respeito pode ser um bom sinal de uma pessoa que tem a cultura. O respeito, o entendimento, a sensibilidade e, sobretudo, a tolerância, certo? Porque, assim, eu conheço pessoas que adoram música erudita, certo? E que falam horrores de qualquer coisa que seja popular, porque é uma coisa infecciosa, né? Nem estou falando de funk e de coisas mais populares, né? Então, por exemplo, uma pessoa de cultura,
é uma pessoa que conseguiu, de fato, assimilar tudo e conseguiu se transformar na cultura e que hoje tem uma grandeza capaz de entender, de ver, de ouvir, né, toda a diversidade da cultura. Porque não existe uma cultura, existem culturas, né, e o nome disso é diversidade. E a diversidade cultural só dentro do Brasil é uma enormidade assim, de cores, tons, formas, que elas não são equivalentes, que elas não são comparáveis, né? E muitas vezes a gente quer comparar o amarelo com o vermelho, com o azul, e às vezes não é essa a questão, porque eu não consigo comparar o amarelo com o triângulo, entende? Uhum. Né? Ou então com a água gelada, ou com a água quente, enfim. Eu vou te largar uma batata quente no colo aí para ti, mas que faz parte também da nossa proposta aqui. Jari, enquanto sociedade brasileira, nós falhamos? Eu até entendo, né, o que o nosso artista nos disse, né, o Flávio Migliaccio, né? Eu acho que a gente falha em momentos. Eu acho que tudo é uma questão que pode mudar em 2 anos, pode mudar em 4 anos ou numa década, né? Eu acho que a gente falha sempre. E eu acho que a gente sempre falhou. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre tenta acertar e a gente acerta muito também. Ao mesmo tempo que a sociedade nos frustra, nos deixa com ódio, com revolta, essa mesma sociedade também nos surpreende e nos faz sentir orgulho também, né? Então, eu acho que a sociedade, esse amálgama, né, é uma coisa viva, né, certo? É mais ou menos como se a gente pensasse na questão da felicidade. Viário, tu é feliz? Sim ou não? Né? Viário, tu é... Enfim, é tão difícil a gente dizer que depois de ter vivido tantos anos nós fomos felizes, ou menos felizes, ou mais ou menos felizes. Como é que eu vou calcular o meu grau de felicidade nos meus 57 anos de existência? Né? Se eu começar a lembrar dos momentos felizes, eu vou me dar conta que sim, certo? E se eu pensar nos outros momentos, eu vou tentar... Vai ser meio cruel, né? Então, assim... A cultura brasileira, perdão te interromper, a cultura brasileira, ela caminha, ela anda ou ela corre? Ela, no sentido de aprumar a sociedade, de contribuir com a sociedade. Eu estou tentando imaginar aqui, metaforicamente, uma esteira. Essa cultura brasileira em cima dessa esteira, ela está na velocidade bem baixa em direção àquilo que nós precisamos ter de percentual de penetração cultural na importância dada pela sociedade. A gente está rápido ou devagar? Ou seja, a gente está mais próximo do ideal ou a gente está mais longe do ideal, Jari? Eu não quero frustrar nem os nossos ouvintes, nem a ti, né? Mas é outra resposta que eu também não tenho, né? Porque eu também não consigo medir isso, né? Eu acho que em alguns momentos, com algumas ações, essa cultura se aproxima da gente, ela nos faz nos mover mais, enfim. Em outros momentos ela parece mais, né? Uma forma que a gente confortavelmente tenta avaliar a cultura ou a história é com o passar do tempo, ou seja, não no calor dos acontecimentos, mas olhar no passado. Olha, veja bem, nos anos 80 foi isso, nos anos 90 foi aquilo, enfim, teve uma influência daqui e tudo mais, né? Porque é muito difícil tu medir isso no dia a dia, né? Mas vamos dizer que o remédio cultura, né? Porque ela é o remédio para a nossa alma e para o nosso corpo, ele tem efeitos com tempos diferentes. Cada remédio que tu toma, cultura A, cultura B, cultura com potássio, cultura com não sei o quê, cultura ABC, etc. e tal, ele tem um tempo diferente de ação. Tem uns que agem mais rápido, te deixam mais agitado, tem outros que agem ao longo do tempo, tem uns efeitos placebo, enfim. Então, fazendo essa metáfora com a cultura como remédio, os efeitos, né, nem sempre são visíveis, mas que eles acontecem, eles acontecem. E isso é um problema? Sim. Isso talvez seja Desculpa, né, cachorro? Esse talvez seja o nosso grande problema, né? Ele não é visível. Pode ser que agora a gente volta àquela questão inicial, quando tu falava sobre o vendedor de cultura batendo em porta e o vendedor de educação, saúde e segurança, né?
O vendedor de saúde, educação e segurança, ele tem um produto na mão mostrando, e o vendedor de cultura chega sozinho, sem nada na mão, porque o produto dele não é palpável, o produto dele é subjetivo, talvez esteja dentro dele mesmo, e ele seja o reprodutor daquela cultura e tem que oferecer algo que tu vai pagar sem conseguir de fato botar no bolso ou pegar, botar na estante. E o mais curioso de tudo é que quem pega esse produto não produto consegue hierarquizá-lo. Isso é a questão mais importante de tudo. Ele consegue hierarquizar aquilo que ele mesmo desdenha e que não consegue enxergar. Então ele pega um não produto e diz, esse não produto é menor do que aquele outro não produto que é maior. Aí vem um pouco também daquilo que a gente chama de viralatismo, né? A cultura que vem de fora, já com credenciamento. Então eu quero pegar isso que está credenciado. Mas como a gente começa a caminhar aqui para o fim da nossa conversa, falta nos meus cálculos 10 minutos, então eu quero trazer uma pergunta para ti e depois uma finaleira ainda. Essa primeira pergunta que eu quero fazer para ti é te dizer da seguinte, é fazer uma pergunta porque eu sei que tu tem condições de analisar isso, tá? Então eu vou direcionar a pergunta para um cidadão da cultura brasileira que eu sei que tu tem condições de colocar e vou fazer pelo seguinte, esse cidadão, por incrível que pareça, tem sido bombardeado ultimamente e os bombardeios colocam, inclusive, em xeque a capacidade poética dele, que ele seria nada mais, nada menos do que um fazedor de versos, nem pouco próximo de poeta. Então eu queria te dar aí uns 2, 3 minutos para que tu dissesse para nós qual é a importância para a cultura brasileira do cidadão Chico Buarque. Caramba! Eu não imaginei que tu fosse fazer essa pergunta. Mas o Chico Buarque é a forma de nós sabermos quem somos, né? Porque se eu penso no Chico Buarque boêmio, ou eu penso no Chico Buarque político, ou eu penso no Chico Buarque mulher, essas facetas dele, o Chico Buarque é o nosso Shakespeare, bicho, entende? O Chico Buarque é o Shakespeare brasileiro, certo? Né? Então, porque ele trata a alma, ele trata o jeito, ele trata a cultura brasileira, sabe, na essência do termo, né? Então, o Chico, e mais, o volume, a produção dele, certo? É tão gigantesca, né, que ele consegue abarcar, ou seja, tem Chico Buarque para todas as doenças, para dor de barriga, para dor de cabeça, para dedo inchado, sabe, e assim por diante. O Chico Buarque, eu acho que ele começou a pensar, não, hoje eu vou tratar sobre a questão do comércio exterior, hoje eu vou tratar a questão da sociedade que reprime as pessoas que elas usam. Ele vai lá e faz Genil Zeppelin, certo? Ou então Roda Viva, né? Ou então Cálice. O Chico Buarque, ele conseguiu, através do trabalho e do tempo, responder várias questões, muitas que nós sabemos as respostas, mas temos vergonha de dizer, certo? Outras que a gente não sabe as respostas. Então, eu acho que assim, se o cidadão que tem dúvida sobre isso, né, sabe a importância que Shakespeare tem para a cultura mundial, certo? Para a filosofia mundial, certo? Para a língua inglesa, né? Eu acho que ele tem que pensar que a importância que Chico Buarque tem para a língua portuguesa, para a cultura brasileira, para a sensibilidade humana, para a questão política, né? É uma tristeza. Eu nem vou entrar em detalhes para não ficar deprimido, né? Das coisas que a gente ouve falar sobre Chico Buarque, mas tipo assim, cara, quem não entendeu Chico Buarque, o que eu posso dizer, entende? É mais ou menos como o cara que tu diz assim, cara, é o seguinte, tem uma doença aí meio complicada e tu não pode sair na rua, senão tu vai morrer. E o cara diz que tu tá mentindo, eu vou sair sem máscara, eu vou sair... Enfim. Então, isso não tem uma solução. O Chico Buarque, enfim, eu acabei definindo como é o nosso Shakespeare, né? Mas eu, Jari, nascido em São Leopoldo, em 1963, né? Consegui girar um pouco pelo mundo, eu me conheci, eu consegui me ver dentro de Chico Buarque, dentro das músicas de Chico Buarque, certo? Que a gente ouve, que a gente
ouve novamente, né, e que a gente para e pensa. Nossa, é que eu não estava esperando falar do Chico, eu fui bem surpreso. O interessante é que a mesma pessoa que critica nas redes sociais Chico Buarque desta forma, ele critica sistematicamente outros três, e que eu poderia dizer o nome de qualquer um deles e escolhi o Chico porque é o mais próximo de ti, mas os outros três que ele critica são nada mais, nada menos do que João Nogueira, Candeia e Noel Rosa, né? Então, mas eu não vou dar ressonância para o cidadão, porque tu sabe que ele é um pretenso filósofo que mora nos Estados Unidos, né, de língua portuguesa, né? Mas então ele falou que estes são apenas fazedores de versos, né, e não poetas e artistas de fato. E eu o poderia... Diogo Mainardi já fez isso também, de ficar chincalhando Machado de Assis e Chico Buarque, né? Quem? Isso também é uma estratégia também, né? Quem? O Diogo Mainardi também. Ele fez isso também. Eu passei Chico Buarque porque é o mais próximo de ti. Se eu fosse eu responder a pergunta, eu pegaria João Nogueira, porque Espelho é uma música que me marcou desde sempre. Espelho é uma música que marcou. Bom, nós estamos encaminhando para o final, então agora eu vou te colocar aí um desafio. Eu quero que tu recomende, e essa, sempre que a gente coloca uma coisa só entre várias, eu sei que é muito difícil quando a gente diz quem é o melhor guitarrista do mundo, quem é o melhor jogador de futebol do mundo. Sempre nomear um é muito difícil, mas tu vai ter agora a missão não de nomear, mas pelo menos recomendar. Eu gostaria que tu recomendasse uma música brasileira e dissesse o porquê. De tudo que é negro torto, do Mangue, do Cais do Porto, ela já foi namorada. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos. Ela é de quem não tem mais nada. Dessas cindas de menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. Ela é um poço de bondade. E é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Gente, Geni, o Zeppelin do Chico é a minha preferida, porque é baseada num conto de Guy de Maupassant, chamado Bulle de Suif, ou seja, bola de sebo, né? Que é essa figura da mulher rejeitada, usada e depois rejeitada novamente. Assim. Então, eu acho que Geni, o Zeppelin é a cara... é a cara das pessoas que sofrem. Muito bem, sabe, Jari, que eu recomendo outra também do Chico, chamada Gente Humilde, e eu recomendo Gente Humilde porque Gente Humilde, em uma frase, sempre me definiu enquanto pessoa, que é quando ele diz, e eu que não creio, peço a Deus por minha gente. Meu amigo, muito obrigado por esse nosso encontro, foi maravilhoso, sensacional. Vamos marcar outra em breve. Essa semana eu ainda tenho um doutor em educação, Alessandro Varela, e depois na sexta-feira eu encerro com o teu amigo Orson Soares. E assim eu fecho essa semana de lives. Obrigado, gente. Logo, logo tá lá no YouTube e a gente pode compartilhar também. Já dei um abraço para todo mundo. Um abraço, meu velho. Até a próxima. Obrigado. Até mais.